Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema o padrão que persiste. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido aqui. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição de terça-feira tem como tema o padrão que persiste. Quando nós olhamos para todas as injustiças que já ocorreram no mundo, para o maior crime que já aconteceu, não foi nada comparado com a morte de Cristo. Esse foi a maior atrocidade que já aconteceu neste planeta. Nada se compara àquilo. E por causa da relação que Cristo tinha com o Pai, com o Espírito Santo e também todo o peso do pecado que ele estava carregando, ninguém pode ter uma noção ou ninguém vai passar por aquilo que Cristo passou. Só que é interessante que Cristo disse que os seus seriam perseguidos. Ele relata, ele fala que eles seriam açoitados ali nas sinagogas, que eles seriam levados a tribunais, e realmente nós percebemos esta relação quando nós vamos para o livro de Atos. Realmente a igreja começa a ser perseguida e começa a ser levada a tribunais, começa a ser açoitada, começa a ter o seu direito cerceado de defender, de falar. E olhando para esse contexto também, Jesus ele afirma que nós precisamos olhar porque os cristãos seriam levados para os gentios como testemunho, como uma prova que não é bom seguir a Deus, como um método, um meio, uma maneira de tentar evitar que mais pessoas seguissem esse mesmo caminho. E nós olhamos para a história e é realmente isso que acontece. Esse poder ficou tão forte de perseguição que conseguiram, por exemplo, deixar Paulo preso em Roma, conseguiram fazer com que a igreja primitiva se espalhasse e vários, exceto, lógico, João, todos os demais foram mortos proclamando o evangelho dentre ali os apóstolos, dentre os discípulos. Então, nós percebemos que existe um padrão que se repete. O padrão aconteceu com Cristo Jesus. O padrão acontece com os discípulos. E nós olhamos, por exemplo, para a Idade Média, esse padrão se repete. Nós olhamos para quando o Lutero, que nós estamos conversando nessa semana, Lutero assume o poder, esse padrão se repete mais uma vez dessa perseguição. E Apocalipse relata, bem como Jesus relata várias vezes, que no final dos tempos uma perseguição ocorrerá mais uma vez, onde a igreja controlará o Estado e desta forma passará a perseguir aqueles que ela julga errado, aquele que ela julga herege, aqueles que ela apresenta e fala, não, essa pessoa não segue o princípio que eu entendo que é correto da Bíblia. Então perceba que isso vai acontecer, essa mistura entre Estado e igreja, a besta de Apocalipse começa a se unir, esse poder político religioso. Então nós estamos percebendo que esse padrão ele se repete. Só que da mesma forma que o padrão de perseguição se repete, o padrão também dos salvos tem que se repetir e vai se repetindo. De que forma? Existe sempre um grupo que continua fiel à mensagem de Deus, independente da perseguição, independente da aprovação, independente da dificuldade. Aconteceu isso com os apóstolos, com os discípulos. Enquanto eles morriam, os seus liderados continuavam ali um processo de evangelização, de proclamação do evangelho. Assim quando Cristo morreu, os seus apóstolos seguem isso, os apóstolos morrem, os seus discípulos, os apóstolos, continuaram o propósito e assim sucessivamente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Idade Média da perseguição, nós temos pessoas que continuam proclamando a mensagem mesmo sendo mortos ali por leões, no meio da população. Era como se estivesse plantando mais cristãos. Nós vamos ali para a Revolução, para todo o contexto da Reforma Protestante, os anabatistas sendo perseguidos e eles continuam proclamando sua mensagem, continuam fiel à mensagem de Deus. Então, esse mesmo conceito, esse mesmo padrão vai se repetir também nessa perseguição final, nesse momento onde esse poder político religioso
que tomará controle do Estado e começará a perseguir os cristãos, também terá um grupo de pessoas que continuará fiel à mensagem de Cristo, continuará fiel ao Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos observar que a perseguição ela é padronizada, mas a bênção de Deus ela também é padronizada, ela se repete. Ellen White vai dizer que nós só precisamos temer o futuro se nós nos esquecermos de todo meio, de toda maneira, de todo método que Deus já tem nos guiado na sua história. Então, eu olho para a história, para o passado e eu vejo, teve perseguição? Sim, mas Deus guiou. No futuro terá perseguição? Sim, mas Deus continuará guiando. Então, olhando para todas essas coisas, eu não tenho por que temer. Porque, afinal de contas, minha pátria não é aqui, a sua pátria não é aqui. Nós somos de um outro local, nós somos de um outro reino, na qual Cristo, como nós conversamos semana passada, ele veio para apresentar e nos libertar do pecado e instaurar esse reino quando ele voltar em poder e grande glória. Então, não precisamos nos preocupar com as coisas mundanas, mas claro, precisamos observar as coisas mundanas, mas não podemos nos preocupar a tal ponto de deixarmos de viver, porque perseguição irá ocorrer. A palavra de Deus apresenta isso. Mas precisamos estar preparados para essa perseguição. E o único meio de estarmos preparados para essa perseguição é seguindo o exemplo de Jesus. E o que Jesus fazia? Orava, conversava com o Pai, estudava, tinha comunhão diária, tinha o seu devocional. Ele sabia, ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Se nós seguirmos este mesmo caminho, estudando a Bíblia, orando, estudando o Espírito de Profecia, na nossa lição da Escola Sabatina, nós estaremos preparados para quando começar a ocorrer a perseguição, estejamos dentro desse grupo aqueles que continuam fiel a Cristo Jesus, aqueles que continuam fiéis à mensagem bíblica e não temendo a perseguição. Tá bom, vamos sofrer, mas dentro desse conceito nós continuaremos olhando para a nossa bendita esperança, que é o retorno de Cristo Jesus. Isso nada pode retirar essa esperança do nosso coração, que possamos realmente viver acreditando, crendo e ansiando pelo dia glorioso do retorno de Cristo Jesus. Mas neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos apresenta essas verdades bíblicas, meu Pai, sobre a perseguição. Entendemos que Cristo foi perseguido, entendemos que os seus apóstolos foram perseguidos e que os discípulos desses apóstolos também foram perseguidos e assim durante toda a história. E que no fim dos dias deste planeta também ocorrerá uma perseguição contra aqueles que continuam fiéis a Ti. Pai, pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração para que possamos nos preparar hoje para essa perseguição, que possamos nos lembrar das bênçãos e da forma que o Senhor nos conduziu e que tenhamos um real relacionamento com o Senhor através da oração, do estudo da Tua Palavra, do Espírito de Profecia, do estudo da lição da Escola Sabatina, meu Pai, para que realmente o nosso caráter possa ser transformado e que desta forma o Senhor habite em nós e continue nos conduzindo à Canaã celestial. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!